E um dia depois da reabertura da Avenida 9 de Julho, em Ribeirão Preto, o sentimento de comerciantes é de um recomeço. Essa avenida é tombada pelo patrimônio histórico. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, durante as obras nessa região, 60% dos imóveis ficaram desocupados. As vendas do comércio caíram também 60%. E os postos de trabalho tiveram uma redução de 25%. Por isso, agora vai ser traçado um plano de recuperação econômica. A placa de pare foi deixada de lado na Avenida 9 de Julho. Motoristas que passam por aqui não encontram mais nenhuma interdição. O caminho está livre da Avenida Portugal até a Avenida Santa Luzia. É uma sensação de alívio, né? E ao mesmo tempo de aumento da esperança de que a gente possa olhar para trás como um pesadelo que já tenha passado. Lauro é dono de uma padaria na Avenida 9 de Julho e viveu um drama. Em 5 anos, com pandemia e obras, teve uma redução de 50% no quadro de funcionários e um prejuízo de quase R$ 1 milhão. Nós tivemos a pandemia que afetou a todos, no mundo todo, no início de 2020. E foi desafiante para o nosso setor especialmente, porque a gente não podia permitir o acesso dos clientes, não podia fazer o atendimento presencial. No mês de agosto de 2020, a Avenida 9 de Julho é interditada para a construção daquele túnel no cruzamento da Presidente Vargas. Depois, o túnel persiste por vários problemas e só vem a ficar liberado em setembro de 23, ou seja, durante 3 anos o túnel ficou em obra com essa área interditada, mas só que em junho de 23, a 9 de Julho começa a receber a obra de revitalização. As obras na 9 de Julho começaram em julho de 2023, mas foram suspensas no final do ano passado. A prefeitura rompeu o contrato com a empresa que era responsável pelas obras, por causa do atraso na entrega dos serviços prestados. A segunda empresa, vencedora da licitação, não assumiu as obras e uma nova licitação foi feita. Por isso, as obras ficaram paradas. Durante esse período, a prefeitura passou a cobrar o estacionamento na avenida por meio da área azul, para tentar amenizar o prejuízo dos comerciantes. As obras foram retomadas no início do ano passado. E 9 meses após o primeiro prazo para o término da revitalização, o tráfego da Avenida 9 de Julho foi liberado. Liberado a partir de agora, gente. Durante as obras na Avenida 9 de Julho, 60% dos imóveis ficaram desocupados. As vendas do comércio caíram 60% e os postos de trabalho tiveram uma redução de 25%. Os dados são do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto. Por isso, vem aí um plano de recuperação econômica. Entre as ações, nós queremos fazer uma abordagem junto ao mercado imobiliário que tem a expertise do aluguel para poder acelerar a reocupação dos imóveis vazios e tentar também fazer uma reocupação inteligente de forma que tenhamos um mix mais acolhedor, um mix que corresponda mais com aquilo que a gente gostaria que a 9 fosse daqui para frente. Este corretor explica que a 9 passou por 2 momentos. Antes das obras, quase não tinha imóvel disponível. Depois das obras, sobra imóvel. Com essa restauração, com certeza vai voltar a ter o seu glamour, né? E tem muita coisa boa para acontecer, principalmente no mercado imobiliário. Avenida 9 de Julho liberada. Faltam os canteiros com mosaico português e muretas, que devem ser entregues em maio. O trabalho de paisagismo deve durar 6 meses. A obra custou mais de 32 milhões de reais. O trabalho continua de acompanhamento, de identificação de pontos de atenção, de sugestão de soluções também. Mas, mais do que isso, a gente precisa ter também uma zeladoria importante, né? A 9, para ser mais atrativa, mais acolhedora, também precisa ter zeladoria, estar sempre limpa, organizada, sem restos de obras, sem entulhos, né? A iluminação precisa estar em ordem, a segurança também precisa passar uma boa sensação para a população. A Avenida 9 de Julho foi projetada na década de 1920
e era chamada de Avenida Independência. Precisamente no dia 7 de setembro de 1922 foi inaugurado um obelisco em homenagem à independência. Esse obelisco, ele consta hoje na esquina da atual Avenida Independência com a atual Avenida 9 de Julho. A avenida, então chamada de Avenida Independência, ela foi rebatizada como consequência da Revolução Constitucionalista de 1932, na qual o estado de São Paulo estava em pé de guerra com o governo do Brasil de Getúlio Vargas. Por décadas, a avenida teve bancos nacionais e internacionais, lojas de diferentes setores, bares e restaurantes. A 9 de Julho é um dos mais importantes corredores comerciais da cidade e patrimônio histórico tombado. A revitalização ainda não acabou, mas chegou a hora de recomeçar. A 9 de Julho merece, é uma avenida histórica que pertence à cidade, nenhuma avenida tem as características dela e ela tem uma vocação gastronômica, há espaço para muitas atividades da área das gelaterias, de pizzarias, de cafeterias, de restaurantes diversos. Então, a gente precisa atrair esse público para que a população tenha novamente uma região aprazível para frequentar.